Bom dia, irmãos, graça e paz, a paz do Senhor. Eu fiquei muito feliz do culto, de tudo, do testemunho, da abertura. E aí o Carlos falou, não, eu só tenho 5 minutos. Se Deus falar que já está tudo resolvido, já foi tudo falado, tá bom. É Deus que manda, Ele que é o dono da igreja. E eu fiquei muito feliz pelo testemunho, Eduardo. Eu vou pactuar com você. No primeiro dia de casado, a Luana foi fazer um feijão e aí fez um feijão muito salgado. Só que aí ela falou, come, vê se está tudo bem, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Quando eu coloquei na boca, eu não sabia o que fazia, mas eu falei, não, por amor a ela, eu vou falar que tá bom. Aí eu, E ela, nossa, tá bom? Sim. E eu, ai meu Deus, aí engoli. Aí ela foi, quando comeu, aí cuspiu assim. Como você fala que tá bom? Mas é por amor a você. Deus não me deu esse amor, então é por amor a você. Eu tenho que falar que tava bom. E o que tivesse feito, eu ia comer com muito bom grado. Então fique tranquilo. Todo casamento no início, eu falo, o primeiro ano de casamento é o mais difícil, é o mais complicado, até porque eu não sabia morar com ninguém. E aí o que eu fazia? Eu empurrava ela da cama, ela caía da cama, acordava roxa, não sei o quê, porque eu nunca não tinha aprendido e ficava essa confusão toda. Mas é bom demais estar casado. Peço a Deus que oração é todos os dias que estou fazendo para um varão chegar e ser uma bênção também na sua vida. A sua avó no Brasil também já está orando lá também. Escutando esse testemunho, fiquei mais feliz ainda. E outra coisa, Senhor, escutaste a sua filha falando que quer aprender, que né, os dois querem crescer em conhecimento, mas falou algo tão especial que não sabe o que tem mais aqui para fazer aqui na igreja. Senhor, tu escutaste o que ela falou. Então a gente fala que o coração está cheio, ela quer trabalhar. Então, Senhor, toca nos nossos corações para colocá-la para trabalhar. Então, o Hélio, o Eduardo e a dona Zilda, é assim. É simples assim. Então, vamos trabalhar. Arregaçar as mangas, como a gente fala no Brasil, e vamos trabalhar. É assim. E aí, dando continuidade, semana passada eu falei sobre batalha espiritual à luz da Bíblia, tá? E hoje eu vou dar continuidade, porque eu não terminei, e aí vou dar continuidade, vou falar os outros versículos que eu não falei, que é no capítulo 6 de Efésios. Eu vou ler o versículo do 10 ao 20, mas hoje a gente vai falar sobre princípios práticos, como praticar essa batalha espiritual na nossa vida todos os dias. Eu falei, como eu comentei semana passada, sobre como fortalecimento, revestimento, ficar firmes e assim por diante. Aí hoje a gente vai falar sobre a armadura de Deus. O quão é importante a armadura de Deus, e muitas vezes a gente passa despercebido e não... A gente toma posse da bênção, de coisas, mas a gente tem que tomar posse da bênção, da armadura de Deus todos os dias na nossa vida, para que a gente possa ser protegido de todas essas ciladas, como Paulo mesmo falou em Efésios capítulo 6, versículo 10, tá? Então, a minha versão, vou continuar na Nova Almeida atualizada. Então, começando aqui. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias ou ciladas do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levante o escudo da fé para deter as flechas ou os dardos
inflamados ou os flechas de fogo do maligno. Use a salvação como capacete. Aí outras versões vão falar capacete da salvação. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em corrente, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por todo o culto, obrigado principalmente por uma vida que foi salva, que foi da Elizabeth. Estamos felizes, claro, tristes pela situação de que realmente o Espírito Santo console, conforte os corações de cada familiar, de cada ente querido, principalmente aqueles que não percebem, não conseguem entender o sentido da vida, que a gente nasce, cresce, se desenvolve e acaba morrendo. Mas aqueles que conhecem a Cristo estão felizes porque ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Hoje o céu está alegre por receber uma alma que é do Senhor Jesus e mais um adorador, mais uma que vai louvar e adorar o Senhor. Então, muito obrigado por sua misericórdia, pela tua graça, por ter resgatado essa vida. E agora que o Senhor nos ensine ainda mais na tua palavra, para a gente ser alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, crescer em conhecimento em Jesus Cristo e viver em Jesus Cristo. Que o Senhor possa isso fazer com todos nós, crescendo em unidade, fraternidade e irmandade. Assim a nossa oração simples, em nome de Jesus. Amém. E aí, continuando o contexto histórico, para você se situar na história, de repente você esqueceu. Nessa semana, às vezes a gente esquece o que come no jantar de ontem ou no almoço, então de repente você esqueceu, na semana de tanta luta, você esqueceu o contexto histórico. Então Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso. Só que essa igreja é uma epístola circular, quer dizer o quê? Ia para a igreja de Éfeso e ia também para as igrejas circunvizinhas que estavam próximas, que Paulo tinha passado, ali na região da Ásia. Tá? Então, se você sintonizar, então está ali na região da Ásia. E aquela situação, Paulo passou por essas igrejas e as pessoas começaram a ficar preocupados e fazendo questionamentos, e os questionamentos muito pertinentes, tipo... Por que um homem santo, né, que busca a santidade o tempo todo, um homem realmente dedicado à obra, ao reino de Deus, e um apóstolo de Cristo, como ele está preso? É um questionamento plausível, realmente, como ele está preso. E aí uma outra pergunta que realmente também fica, que eles estavam com o coração muito angustiado e ansioso, triste, é aquela situação, como... Deus permite acontecer isso com seu servo e com tanto trabalho, com tanto para ser ali pregado, né, ser falado de Jesus Cristo e as pessoas se converterem ao Senhor Jesus. Como? Como vai acontecer agora? E aí Paulo, claro, nas suas epístolas, ele fala que todo esse sofrimento, que realmente a pessoa presa é um sofrimento, todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa dificuldade, adversidade na vida dele, é para glória e gratidão a Deus. Olha a percepção desse homem. Numa situação no século XXI, a gente veria muitas pessoas reclamando, mas a percepção é totalmente diferente. Ele acredita totalmente que é para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor e agradece. Isso que é o mais bonito, agradecer porque está preso. E aí Paulo foi preso por quê? Eu comentei semana passada, mas só para você dar uma lembrada, Paulo foi preso porque pregava Cristo para os judeus, mas não só para os judeus, pregava Cristo também para os gentios. E a palavra Cristo, que para a gente é muito simples,
é muito tranquilo. Para o judeu é muito importante, porque a palavra Cristo tem um significado de Messias, ungido, aquele que vem em nome do Senhor. Então, tem um significado. E como Paulo pode pregar para judeus, mas ao mesmo tempo para os desgraçados gentios que sou eu e você? Não pode. Deus ele elegeu, ele escolheu, ele separou um povo, é um povo eleito, que na cabeça do judeu eram eles. Só que Paulo não. Cristo veio para o mundo, então ele tem que ser pregado para o mundo. E nessa vertente, o que acontece? Aproveitando até o testemunho da Teresa, ciúme, inveja, competição. E aí o que eles fizeram? Não pode acontecer isso, Deus é só nosso, Yahvé é só nosso. Então esse homem tem que ser um preso político. E nesse contexto, Paulo fica preso. E lá na prisão ele escreve. Aí você vai lembrar que no capítulo 1 ele fala que antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo, que era o povo de Israel. E esse povo é da descendência desse povo que nasceria o Messias, o Cristo, ungido de Deus para a salvação de todo mundo. E aí ele continua no capítulo 2, onde ele fala que Cristo é para os judeus e para os gentios, ele veio salvar tanto os judeus quanto os gentios. Aí no capítulo 3, ele passando, ele chama Paulo para ser o pregador do evangelho, um fariseu, um judeu nato, e ele escolhe Paulo para pregar o evangelho para judeus e para gentios. E aí, nessa vertente, no capítulo 4, o Paulo vai falar sobre os privilégios, também vai falar dos deveres, aí ele vai falar também da igreja, que é o corpo de Cristo, onde o cabeça é o próprio Cristo. A gente vê no capítulo 5 ele falando sobre o lar cristão, entre marido, mulher, e continua. E no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, ele vai falar o seguinte, vai falar sobre o relacionamento entre pai e filhos e sobre servos e empregadores ou senhores, tá bom? Então, esse é o contexto para você, que é uma carta pequena, dá para a gente, vamos dizer assim, passar esse panorama rápido, para você se situar o que estava acontecendo, porque Paulo escreveu essa carta tão importante. E aí no versículo 10, como a gente já falou, a gente já vai pular para o 14, porque a gente semana passada falou o 10, o 11, o 12 e o 13. Então vamos começar do 14. Então vamos lá. Assim mantenham sua posição, ou em algumas versões vai falar, fiquem firmes. Essa palavra firmes, eu já falei semana passada, aparece 3 vezes, e ele no versículo 14, ele volta de novo. Fiquem firmes em algumas versões, e nessa versão minha fique, mantenham sua posição, mantenham sua posição. O que é manter essa posição? É a mesma coisa daquele soldado que mantém a posição de guarda. Ele está com escudo, ele está com a espada, com a lança, o armamento que ele tiver, com o seu capacete, com a sua couraça, e com o seu cinturão, e está com as suas sandálias, mas ele está numa posição de destaque, mas está numa posição de observação. Se alguma pessoa que não seja daquela região, se vier algum ataque, se acontecer qualquer coisa, ele está atento. A gente vê muito em filme, agora na Netflix, Prime, essas coisas todas, a gente vê às vezes aqueles filmes que tá o sentinela, o soldado com os pés na mesa, aí tá dormindo, tomou muita cerveja, aí tá lá, aí alguns filmes que são menos violentos, a pessoa chega lá e dá um golpe, vamos dizer assim, de judô, de jiu-jitsu, aí dá um mata-leão e a pessoa apaga. Se for mais violenta, aí a pessoa corta o pescoço da outra. Então, é mais ou menos isso que Paulo está falando. Para você estar numa batalha, você tem que estar atento, tem que estar acordado, você tem que estar observando, não pode ficar desleixado, largado. Por isso que essas versões mais novas colocam assim, mantenham sua posição. Opa, estou observando. O mundo está acontecendo tudo lá fora e
Eu estou observando, eu não estou dormindo. Aí a gente fica assim, e nessa posição, mantém a sua posição, a gente vê que Paulo está falando, como eu falei semana passada, uma posição de defesa. Muitas vezes, como eu falei, 25 a 30 anos atrás, esse movimento de batalha espiritual, que o Brasil até hoje tem muito, Neuza Tioca, Rebeca Brown, Daniel Mastral, aí tem um livro que eu li, Reavivamento Satânico, o Marco Balberg. Então a gente vê muitas pessoas, você tem que fazer o quê? Amarrar, pegar nome, tem que saber nome, você tem que pegar os demônios territoriais, fazer isso, fazer isso. Pessoal, são experiências que cada um teve. Mas se você for observar o posicionamento de Paulo, ele está falando, mantenha a posição, fique, porque Satanás e seus demônios vai vir. Você já viu aquele jogo de futebol americano? Eles ficam lá. Aí a pessoa joga a bola para trás, pum, aí fica aquele homem correndo para trás e fica o pessoal o quê? Mantém a posição, que estão ali esperando aqueles homens de 2 metros de altura, com 40 de braço, correndo com aquele capacete e vem assim que nem uma manada de boi. Não faz isso daí? E aquele homem sozinho pega a bola e joga para fazer o touchdown? Essa é a ideia. Você acha que Satanás vai, eu vou atacar, ele vai mandar um demônio, vai ficar assim, ele vai mandar tudo. Então, para você manter a posição, você tem que estar aí, bem, mas você tem que estar na defesa. André, mas eu tenho que atacar. Vamos lá ver, abre na primeira epístola de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 8 e 9, primeira epístola de Pedro, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Vocês leram o primeiro versículo? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão. Quem anda ao derredor? Quem está fazendo uma ação? Quem está atacando? Quem quer devorar? É eu ou o diabo? É o diabo, gente. Está aqui, Anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu estou parado. Eu estou na minha posição. Mas ele está andando. Ele está andando. A ação é dele. O ataque é dele. Então esse negócio que fica, vamos amarrar, vamos invadir, vamos atacar, vamos matar, vamos destruir. Pessoal, para! Aí tanta gente fica acabando com a vida, destruindo a vida toda, porque não sabe onde está se metendo. A gente acha que regiões celestiais, esses espíritos não têm poder. Tem poder sim. Só que a gente tem um poder muito maior, muito mais gracioso, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Mas ele está falando, fica firme. Fica firme. Aí você vai ficar assim, André, mas eu gosto de atacar. Então segura um pouco. Não ataca não. Fortaleça a sua vida primeiro, antes de começar a atacar todo mundo. Porque a passagem está falando em defesa. Em se manter como um guarda em observação. E aí você vai falar, mas eu não vou fazer nada? Pessoal, Jesus já fez tudo há 2000 anos atrás. Olha que versículo lindo que me dá vontade de chorar quando a gente lê. Colossenses, capítulo 2. Hoje você vai trabalhar um pouquinho. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, por favor. Só esse. Só o 15. E despojar é retirar, pegar, os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quem venceu? É a minha oração, eu amarrando ou foi Jesus Cristo? Jesus Cristo, Jesus já venceu na cruz do Calvário. Então lá em Gênesis capítulo 3, quando fala que vai nascer da mulher um que vai amassar, pisar na cabeça da serpente, é Jesus Cristo. Ele já pisou, ele já nos deu a vitória.
A vitória é dele. Nós somos vitoriosos por causa dele. Aí você fala, mas a gente expulsa demônio. A gente expulsa em nome dele. Aí você lá, lê depois em casa, lê lá Mateus capítulo 10. Aí tá lá, os 12. Jesus deu poder, autoridade aos 12. E vai falando, depois Mateus vai falando quem são os 12. Aí quem está no meio dos 12? Judas Iscariotes. E aí Mateus ainda coloca ali uma vírgula. O que traiu? O poder veio dele ou veio de Jesus, da autoridade que Jesus passou? Da autoridade de Jesus. Então nós temos poder em Jesus. Então a gente fica firme, firme. Por que eu fico firme? Porque eu sou fortalecido no poder de Cristo Jesus na minha vida, que ele venceu na cruz do Calvário. Ele expôs publicamente, triunfando. Ele mostrou para tudo. Aí quer dizer o seguinte, sabe o que isso significa? Que o diabo, ele tinha livre acesso, entre aspas, mas tinha livre acesso de ficar enganando as pessoas. A gente vê em Gênesis, Adão e Eva, depois vê Abraão, aí depois Isaac, Jacó, aí a gente vai vendo, todo mundo. O diabo sempre está ali uma pitadinha dele, das mentirinhas dele. Preste atenção, quando Jesus vem e esmaga a cabeça da serpente, acabou. Não tem mais mentira para ser divulgada. Porque a verdade está na palavra de Deus que está no meu colo, está no seu colo, está na minha frente no telemóvel. A gente só cai na mentira porque muitas vezes a gente não está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. A gente não quer conhecer a verdade que liberta. A gente quer a nossa verdade, nós somos egocêntricos. A minha verdade é superior que a de Cristo. E não é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por que a gente vê tanto crente aí balançando? Parece um bambu, né? Enverga, não cai, mas está envergando para tudo que é lado. Não fica firme. Porque não acredita nessas promessas que estão na palavra de Deus. Então, por isso que eu falo, é bonito, é lindíssimo a gente ler a Bíblia, para que a gente possa aprender. E aí a gente passando mais à frente, a gente pergunta, então André, o que é o significado então dessa armadura de Deus? Qual o significado de tomar essa armadura de Deus? Os dois melhores comentários, né, que alguns comentaristas escrevem, tem vários, né, relatos, mas os dois mais interessantes que eu achei, que eu trouxe hoje, é o seguinte. Um fala o seguinte, que seria você se vestir, né, das virtudes, dos atributos quando somos de Cristo. Então, se eu sou de Cristo, eu vou falar a verdade, porque quem fala mentira, quem é o pai da mentira é o diabo, né? Então a gente vai falar só a verdade. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu fico meio ressabiado porque eu, como ser humano, né, pode ter uma curvinha ali que eu posso omitir algum fato. Aí, vai falar assim, mas tem a justiça, né? Se nós somos de Cristo, a gente cumpre a justiça. É meio complicado, porque a gente vê que Hitler foi apoiado pelos protestantes. Todo mundo sabe disso na história. Então, se ele foi apoiado pelos protestantes, que justiça é essa de matar? Jesus falou que a ação nossa é dar outra face, que a gente tem que perdoar. É meio complicado. Então a nossa justiça é meio equivocada. E aí a segunda que eu achei mais interessante, que o comentarista fala o seguinte, de você vestir do próprio Cristo. Porque essas virtudes, esses atributos de verdade, de justiça, de boas novas, de paz, é tudo de Cristo. E aí a gente começa a ver, quando a gente começa a ver por que então eu tenho que colocar a armadura de Deus. Por quê? Fica essa pergunta, para que eu vou ter que colocar a armadura de Deus? Aí a gente volta no início, por isso que a teologia você tem que ir e voltar. Você tem que fazer essa exegese, essa hermenêutica, você tem que ir e voltar para você interpretar bem. E aí você volta para o início da sessão.
Está lá no versículo 10. Uma palavra final. Ele escreveu aquilo tudo e fala assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Eu só vou ser forte, eu só vou ter grande poder se Cristo estiver na minha vida, se Ele for a própria armadura de Deus. Se Ele não for, não adianta falarmos bonito, termos uma linda oratória, nos vestirmos bem, termos o melhor carro do ano, ou o melhor telemóvel, o dinheiro, a viagem, não vamos conseguir nada, porque são vãs palavras que vão sair das nossas bocas. Isso que acontecia com quem? Com os fariseus. Explicitamente a gente vê isso no Novo Testamento. Os fariseus se arrumavam muito bonito, tinham dinheiro, alguns, ou a maioria, e eles falavam muito bonito, mas o que saía do coração deles não trazia salvação, não trazia amor, não trazia misericórdia. E aí a gente vê isso naquela passagem onde Jesus fala: olha, vocês trazem os dízimos, as ofertas, né, da hortelã, do cominho, do coentro, mas vocês não se preocupam com o mais importante, que é a justiça, que é o amor, que é a misericórdia, que é a bondade. Vocês não se preocupam com isso. Então, dentro de vocês são maus. E mesmo eles conhecendo, e eu vou falar para vocês, hoje a gente está aqui, né, na nossa campanha de oração para ter mais uma salinha para criança, mas uma criança, vamos dizer assim, na época de Jesus, vamos lá, um judeu, o pai, ele já começava a ensinar aquela criança a partir dos 10 anos, porque aos 12 anos ele poderia ir para uma escola rabínica, que é o chamado de superdotado. Paulo era um desses. Muito inteligente. Muito absurdo. Depois eu vou trazer uma pregação sobre a vida de Paulo. E aí a gente vê um superdotado. Aqueles que não eram superdotados, eles ficavam quietos. Ficavam separados. Mas ficavam quietos, mas conheciam a Torá. Conheciam a lei de có e salteado. Hoje, se a gente perguntar, não vou nem para criança, se perguntar para a gente um versículo bíblico, você só vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você se segura nesse e vai para o resto da sua vida nesse. Então, nessa situação, a gente tem que realmente vestir essa armadura de Deus para que a gente possa conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Libertar das nossas amarras e libertar dessas amarras dessa sociedade que tem trazido tanta ideologia. E aí, vamos lá, versículo 14, os princípios práticos para a gente realmente aprender aqui. Versículo 14, ele fala lá: assim mantém sua posição colocando o cinto da verdade. É uma das peças mais importantes, é o cinto. Por que o cinto? Porque o cinto segurava a calça. O cinto segurava aquelas... Porque muitas vezes o soldado ele tinha uma espada longa, que eles chamavam de 2 mãos, e tem a espada pequena ou adaga, que ficava no cinto, que era também de proteção, aquele combate corpo a corpo. E também ele levava, vamos dizer, corda, ou de repente um chicote, ou tantas outras tralhas, vamos colocar assim, que trouxesse algum benefício para ele. Então o cinto é muito importante. É uma peça importante. E aí você vai me perguntar, mas para que isso daqui? O que é prático para a gente? Ele está falando aqui, ó, assim mantém sua posição colocando o cinto da verdade. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente se deleita. A gente se joga, medita, contempla a verdade que é o próprio Jesus Cristo. A verdade é toda dele. E aí, abre em João 8,32, por favor. Conhecerão a verdade os libertará. Poucas vezes a gente quer ser libertado. Poucas vezes a gente quer conhecer uma verdade. Eu até escutava muitas vezes o meu professor de matemática, que eu tive uma amizade com ele, que ele
queria que eu participasse do campeonato mundial de matemática, e eu, não quero isso não tem esse nível não. E aí ele ficava assim, André, que na verdade ele me chamava de Araceli. Araceli, no dia que você for crescendo, você vai conhecendo verdade. E a verdade, ela vai limpando a sua visão. Ela vai limpando sua mente. E vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu queria voltar a ser criança. Porque quando você é criança, tudo é muito bom. Tudo olha, o mundo é tão azul, tão belo. Olha que praia linda, que azul cristalino. Só que aí você vai para uma praia no Rio de Janeiro, Copacabana, e você vê, um adulto já vê, tem poluição, não deixa a Maria Eduarda mergulhar lá, porque vai pegar alguma doença. E isso daí é coisa política. Aí você já começa a ter... Por quê? Você vai conhecendo e você vai se libertando das amarras. É a mesma coisa aqui. Quando você medita, se deleita, e quando você coloca a armadura de Deus e a armadura aqui do soldado, ele praticamente dormia com tudo. Ele só tirava algumas peças que ele conseguisse descansar um pouco, mas a maioria delas ele ficava, porque se tivesse o ataque à noite, imagina todo mundo colocando uma couraça, o cinto, a espada, o capacete, a sandália, ele ia morrer. E quando eu era militar era assim, eles ensinavam, André, já dorme praticamente uniformizado, só tira o sapato, a bota, só tira a bota, afrouxa um pouquinho o cinto, porque na hora que tiver um acionamento, você tem que estar lá embaixo e no máximo 1 minuto. E eu tive vários testes para acontecer isso e já conseguimos até em 37 segundos. Então você imagina, de onde nós aprendemos isso? Do passado, da história. E aí a gente vê que vai conhecer a verdade, ela vai libertar. Então, se você vai meditando, se deleitando em Jesus, ele vai falar. Ele vai falar o seguinte, você está amarrado, você está com algum problema, e eu estou te mostrando aonde está o seu problema. Você não quer fazer porque você quer ser maior do que eu. Mas você não é. Por isso que nós somos servos, discípulos, filhos e filhas de Deus. E a gente tem um Senhor que governa a nossa vida. Mas, acredite, é muito bom ser libertado dessas amarras que tem aí no mundo. E aí, pode ficar no versículo 14 de Efésios, ele continua. Assim mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Cinto, couraça, armadura, né? Coloca aquele peitoral. Na verdade é o peitoral. Coloca-se o peitoral da justiça. Aí você fala assim, eu sou uma pessoa justa. Quem é justo? É muito difícil ter uma pessoa justa. Sem Cristo, impossível que a gente vê essas corrupções no mundo todo. Com Cristo, a gente vê essas confusões todas que está tendo. E aí eu te falo, quando Paulo está falando assim, coloca a couraça da justiça, ele está sendo muito pertinente no século 21. Porque quando você coloca essa couraça, esse peitoral, é para você, na hora que você é atacado, que o diabo fala assim, André, quem é você? Você não nasceu num lar evangélico, num lar cristão. Você fazia muita besteira, você perseguia as pessoas, você chamou as pessoas disso, você faz isso. Quem é você? Realmente, eu sou um miserável mesmo. Mas o que é mais bonito, aí você coloca em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 33. De 31 a 33. Pode colocar de 2 em 2, por favor? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A justiça que ele está falando é a seguinte:
É Deus que nos justifica das perseguições, é Deus que nos justifica de pessoas que falam mal de todos nós. E aí eu volto de novo nas bem-aventuranças. Felizes aqueles que são injuriados, aqueles que são caluniados, aqueles que são perseguidos. Felizes. Você é feliz por ser perseguido, por falar mal de você e de mim? Ou você fica que nem a gente fala no Brasil, mimimi. Mimimi, ai, eu sou coitadinho, todo mundo me persegue, eu sou triste, eu sou abatido, o mundo é mau. O mundo, parece que as constelações do mundo convergem para mim. Aí eu aprendi até com a pastora Luana. Quem somos nós na fila do pão? Somos ninguém. Na fila do pão todo mundo é igual. Todo mundo está querendo comprar um pão de sal, ou um carcaça, ou um croissant, mas todo mundo tem a mesma coisa, ninguém é rico ali. Todo mundo está querendo comer pão. E aí a gente fica toda hora achando que nós somos coitados. Mas quem nos justifica, olha que versículo lindo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você se sente eleito de Deus, chamado de Deus, vocacionado de Deus, aquele que é filho e filha, aquele que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Você acha isso? Você fala com todo o seu coração isso? Você confessa ou você tem vergonha e fica assim, Deus só é bom para mim se me der as bênçãos. E se fizer meu favor, se fizer o que eu quero, aí ele é uma bênção. Se ele não fizer, se ele for contra meus pensamentos, ele está totalmente contra mim. Ou você é esse daqui, ó. É Paulo falando aqui, escrevendo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Coraça, justiça de Deus. É Jesus que nos justifica. Efésios está lá. E aí a gente vê o seguinte, que nessa justificação, muitas vezes a gente reverte. A gente vê pessoas achando que por mérito vamos conseguir algo diante de Deus. Por isso que tem tanto cristão doente na igreja. Porque você dá o dízimo, você ora 3, 4, 5, 10, 20 vezes, você jejua, você faz isso, você faz tudo. E aí chega uma pessoa que às vezes nem ora, ou nunca leu a Bíblia, mas tem um coração totalmente propício de arrependimento. E aí Deus vai lá e derrama a graça dele. Olha o que eu estou falando. Graça é favor que não merecemos. Que não merecemos. Mas Deus vai lá e vou dar. E aí nessa situação você sabia. Nessa couraça aqui, esse peitoral, muitas vezes a gente tem que aprender que a gente tem a culpa boa e culpa ruim. Não tem culpa ruim não. Ou culpa boa, André, que loucura é essa? Claro que tem a culpa boa. Sabe qual é a culpa boa? É aquela que você chega e fala assim, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu sou miserável, eu era para ser desgraçado, mas pela sua superabundante hipergraça, eu fui resgatado das trevas para a luz da tua glória. Essa culpa que nos leva a arrependimento é culpa boa. É porque a gente olha para dentro de nós e a gente não vê virtude, não vê nada que nos justifica, nenhum mérito. A gente é pecador. Mas tem a culpa ruim, aquela que nos massacra, que acaba conosco, acaba com a nossa família, acaba com os colegas, com os vizinhos, acaba com tudo, porque a gente fica murmurando o tempo todo. A nossa vida é murmuração, não sai louvor. E aí a gente vê a parábola do publicano e do fariseu. Quando sobe ao monte, vocês vão lembrar, a gente chega, né, o publicano, né, o fariseu chega, Senhor, eu oro 3 vezes, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço tal, eu sei o que, e pá, eu sou tipo o homem de Deus. E o publicano fala o quê? Eu sou miserável, Senhor, não tenho nem coragem de olhar para o céu, não sou nem digno de olhar para o céu, me perdoa. E aí Jesus faz a pergunta para os discípulos, quem desceu justificado? O publicano. Então a gente tem que tomar cuidado. A
couraça da justiça é isso, é nos trazer todos os dias em arrependimento e mostrar que existe um que nos justifica, aquele que nos protege com um peitoral, com uma couraça que a gente não recebe pancada da vida, e a gente está sempre fortalecido no Senhor. E aí no versículo 15, ele fala lá: como calçados, usem a paz das boas novas para que sejam inteiramente preparados. A gente vê o seguinte: o calçado, para você ter ideia, quando tinha guerra, e também não eram ruas como as nossas, que estava tudo bonitinho, tudo limpinho, como aqui em Portugal, em vez de ser tudo limpo, parece que não tem um papel no chão, deitado no chão. Eram pedras. E além de pedras, as pessoas jogavam o quê? Jogavam um pedaço de madeira com aquelas farpas, com aqueles pedaços para cima, ou barrotes com pedaços fincados, como se fosse uma adaga ou coisa parecida. Então o soldado ele tinha que estar protegido os pés dele, porque ele andava muito, quilômetros, não tinha carro elétrico, não tinha carro a gasóleo. Quem estava na cavalaria, cavalo. Quem estava ali na infantaria, me desculpa, anda muito, e tinha que andar. E você imagina um soldado andando quilômetros para chegar até a sua batalha, e se tivesse o pé ferido, como ele ia lutar com os outros? E aqui a gente vê que realmente o diabo ele vai tentar atrapalhar o tempo todo, ele vai tentar jogar as suas estratégias, armadilhas, ciladas, tudo para atrapalhar de você o que? Proclamar as boas novas de Cristo. Por isso que ele fala aqui: como calçados, use a paz das boas novas. As boas novas é de quem? É minha? Não, a gente luta o dia todo, e a gente já falou semana passada que os dias são maus, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu, e a gente tem Jesus na nossa vida. Então nessa situação, só a gente fica naquela dúvida: mas Deus está comigo. Mas você imagina, se você não coloca a couraça, se você não coloca o cinto, não coloca a couraça, quer dizer, a própria armadura de Deus, aí você imagina, já tem os demônios do diabo, ou o próprio diabo, e aí você fica assim: eu também, Deus está mais ou menos comigo, eu estou em cima do muro. Não existe em cima do muro na palavra de Deus. Você vê que é tudo, até os teólogos falam que é tudo binário: luz, escuridão, ou luz, trevas, né? Céu, inferno, homem, mulher, vamos colocar aqui, salvação e condenação, e assim por diante. Então a gente, quem coloca isso que está em cima do muro? Eu estou em cima do muro, então sai de cima do muro, vai para a direita ou vai para a esquerda. E aí coloca em Romanos 5, versículo 10, por isso que eu falei, hoje você vai trabalhar, porque hoje a gente vai aprender. A gente aprende, versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, a gente era o quê? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Isso são as boas novas. Essas são as boas novas de salvação. Saber que Deus não é mais o meu inimigo, é meu amigo. Por isso que Paulo ele continua: agora eu posso chamar Deus de amigo. Nós somos amigos de Deus. A gente vê esses ministérios de batalha espiritual falando: Jesus foi lá e pegou a chave do... Tudo bem, isso é importante, mas o mais importante é que eu sou hoje amigo de Deus. Se o diabo vai atacar minha vida, eu não estou preocupado. Por quê? Quem está comigo é muito maior que está no mundo. Porque ele é meu amigo, eu posso ser chamado de filho e filha. É isso. Essa que é a importância. A batalha espiritual
espiritual existe, mas a gente tem que ser muito bíblico para a gente não ficar que nem um louco e tantas pessoas machucadas, tristes, abatidas. E aí a gente vai lá para o versículo 16. Em todas as situações, leve o escudo da fé para deter as flechas de fogo. As flechas de fogo do maligno, ou os dardos inflamados. Quando Paulo fala aqui, vocês lembram do versículo 11 que a gente falou semana passada, das ciladas? É a mesma ideia. Quando Paulo fala de escudo, o escudo aqui não é aquele escudo redondo. Tem o escudo redondo que é o combate corpo a corpo. Ele é leve, ele não segura tudo, ele não foi feito para segurar dardos, principalmente inflamados. Quando os inimigos colocavam o piche na ponta e atiravam e vinha aquela flecha com a ponta ardendo em fogo. Não é esse. A tradução de escudo aqui é de porta. É um escudo do tamanho de uma porta. Porque esses escudos grandes, que é do tamanho de uma porta, esses que eram revestidos com uma couraça especial, eles tinham betumava com alguma coisa lá, um líquido, e quando vinha a flecha que atirava a flecha contra esse escudo, a flecha apagava automaticamente. Então esse escudo ele protege o corpo todo e não só a minha cabeça ou o meu coração. Então esse escudo é um escudo completo. E aí a gente vê, eu vou te falar uma coisa. Se você prestar atenção, os dardos inflamados ou as flechas do maligno, de fogo, sabe o que é mais? A gente acha que é só esse ataque. Ah, eu vou tornar ele pobre, eu com doença. Pessoal, o diabo ele quer que você seja rico, porque o próprio Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, a mamon. E aí você vê o seguinte. Sabe o que a gente vê, principalmente, o que Paulo está querendo falar aqui? São os erros religiosos. O que mais o diabo, Satanás, tem atingido dentro da igreja são os erros religiosos. Como assim? Essas coisas que têm aparecido dentro do meio cristão, se você prestar atenção, lê o Novo Testamento, coloca no Google, coloca lá. Quantas vezes aparece a palavra, Satanás, diabo ou luta, contra Satanás? Quantas vezes? Poucas vezes. Mas você vê a maioria das epístolas e os livros, vamos dizer assim, os evangelhos, eles falam sobre o quê? Eles falam sobre falsos profetas. Falsos profetas estavam no meio de onde? Do seio da igreja. Do seio da igreja. Não estava lá fora, estava no meio do nosso meio cristão. Então os erros religiosos estão demais. Está demais. Atualização de Bíblia, tem que atualizar a Bíblia, tem que aceitar casamento quadro, fulano de tal, tem que fazer isso, eu tenho que fazer assado. Gente, a Bíblia não é para consertar os erros do pecado que veio de Adão e Eva, não. A Bíblia, ela é explicitamente mostrando um Deus que se revelou. Ele está aqui mostrando que Ele é um Deus perdoador, gracioso, amoroso, que Ele quer salvar toda a humanidade. Ele quer resgatar todos. E se você tem um erro religioso, é porque é seu, é sedução sua, é cobiça sua, como a gente leu em Tiago semana passada. E aí a gente fica, muitos crentes cheio de dúvida. E aí eu fico de novo, tome cuidado. Estamos em passos largos para o final do mundo. A gente acha que o diabo vai aparecer com um chifre encarnado, com um tridente e falando, eu sou o diabo, com um rabinho ali, com a ponta assim, para te atingir. Desculpa te falar, leia a Bíblia. Ele se transforma em anjo de luz. E eu estava assistindo um seriado, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder.
Aí todo mundo vai falar, nossa, o pastor está assistindo ele. Mas lê lá, o J.R. Tolkien, ele e C.S. Lewis, que a gente fala de Crônicas de Nárnia, eles eram convertidos a Cristo. E as pessoas não entenderam como era a pregação deles. E aí, tem uma passagem que fala o seguinte, que uma criança pergunta assim para o irmão, mas como? Que ele fala assim, a pedra, se você jogar na água, ela vai para o fundo porque ela só olha para o chão. O barco não. O barco, se você olhar para o sol, ele vai sempre para a luz. Aí a criança falou assim, mas tem muitas vezes que a escuridão do mar se transforma no reflexo da luz do sol. Como eu vou identificar? Aí ele fala o seguinte, tome cuidado, que o seu coração, ele tem a escuridão, só que é a luz que tem que sobressair na sua vida. Então não olhe para a escuridão, a raiva, o ódio, a vingança, o dissabor, o desprezo. Olhe sempre para o amor, para estender a mão para os outros. Mas sabe o que aconteceu para essa criança? Ela cresceu e viu o irmão morrer. Aí, o que ela aprendeu de certo para olhar para o amor, ela não olhou. Olhou para onde? Vingar o irmão. E ela queria matar todo mundo. E agora está sofrendo. Porque a escuridão está corrompendo o coração dela. E quantos cristãos estão assim? Por causa de erros religiosos. Eu tenho que perdoar, mas não convivo. Deus, eu dei o meu dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Deus, eu orei muito, cadê minha bênção? Deus, estão falando de mim, se o Senhor é por mim, porque o Senhor não manda um meteoro de fogo na cabeça desses incircuncisos? Que erro religioso é esse? Que erro é esse? E as dúvidas que aparecem, será que Jesus ressuscitou? Quantos cristãos eu escuto falando isso? Quantos cristãos que falam assim, Jesus será que morreu? Será que ele fez isso tudo? Leia a Bíblia, é a coisa mais linda que tem da gente aprender. E aí, dessa vertente, já finalizando, no versículo 17, Paulo fala assim, usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está falando o seguinte, o tempo todo use a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. E a gente tem isso tudo aqui como arma. E aqui a espada, ele não está falando de uma espada grande, ele está falando de uma espada pequena, onde você pode se defender de combate corpo a corpo e ao mesmo tempo de você atacar. E a gente vê, como eu já falei semana passada, da tentação de Jesus, quando o Espírito levou Jesus ao deserto. E aí Jesus foi tentado pelo Satanás, pelo diabo, pelo acusador, pelo tentador, que tem vários nomes. E aí ele foi tentado lá. E a primeira coisa que Satanás fala é o quê? Transforma essas pedras em pães. E Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por que nós, que temos a Bíblia, na hora que vem, exemplo, uma pessoa que me fecha na rotunda, e aí eu levanto a mão, miserável homens que é, por que não bateste ali na frente? E de vez eu falo, está escrito que eu tenho que amar meu próximo. Quando a pessoa vem fofocar, está escrito que a língua é um órgão pequeno, mas inflamado, que pode corromper todo o corpo. Porque quando passa uma mulher, um homem bonito, está escrito que eu tenho que amar minha esposa como Jesus amou a igreja, tenho que respeitá-la. Por que a gente não fala que está escrito quando vem essas situações? Porque a gente não quer. A gente não quer. E a palavra está aqui para a gente trabalhar. E aí Paulo ainda continua assim, no versículo 17, ele está lá, use a salvação como capacete, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí no versículo 18, desculpa, ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. E aqui é o filho de tudo.
Oração. Oração é a chave de termos vitória na nossa batalha espiritual. A gente se arma todos os dias. Jesus, o Senhor, o meu Senhor se torna agora essa armadura. Agora, estou indo para o meu trabalho, estou indo para uma festa, estou indo para algum lugar, algum sítio. Se torna armadura. Que eu quero ter esse poder que vem do Senhor. E essa oração tem que ser uma oração sem cessar. A gente tem que orar o tempo todo. Ah, mas às vezes, André, eu não tenho tempo de parar para fazer meu devocional, não sei o que, tal. Aí tem uma sutileza bem pequena. Essa aqui, ó. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Quando a gente fala em oração, a gente pensa logo, eu vou para o meu quarto, vou parar, vou me ajoelhar, vou fazer um devocional, vou fazer tudo bonitinho, como se a ideia é essa. Mas aqui ele não está falando somente de uma oração, ele está falando aqui espírito de oração. Tem uma pequena diferença de uma para outra. Oração aqui ele está falando todos, orem em espírito em todos os momentos e ocasiões, todos, oração de adoração, louvor, intercessão, todos. Mas aqui o espírito de oração é o seguinte, é uma comunhão intensa, incessante com Deus, que nenhuma. Quando eu estava conversando com o irmão da igreja, por telefone, e de repente Deus falou assim, fala isso para ele, que agora mudou. Ele me falou assim, mudou agora a oração. Deus está me falando agora que mudou realmente a oração. Agora vamos orar por uma pessoa. Era para eu ser promovido no meu trabalho. Graças a Deus, pela misericórdia, graça e amor de Deus, fui promovido. E aí, automaticamente, na hora que ele falou, agora temos que mudar a oração, eu falei, sim, Deus acabou de me falar pelo Espírito dele que temos que mudar a oração. E agora temos que orar por uma pessoa para se converter. Deus, ele fala o tempo todo, isso é espírito de oração. Você está ali, Deus fala assim, não vai para a esquerda, vai para a direita. Aí você vai perguntar como ser humano carnal, por que eu não vou para a esquerda, eu tenho que ir para a direita e eu não vou para a esquerda, mas a esquerda é o atalho. E Deus está falando, eu estou te livrando. E você, não, mas eu vou. Então vá, que você vai aprender. Essa que é a verdade. Mas Deus fala o tempo todo. Não para com isso que, ai, Deus não fala. Ele fala, o nosso coração fica em paz. Eu sinto, e você pode falar, eu não quero perdoar. Aí é você com Deus. Mas ele fala, tem que perdoar. André, tem que perdoar. Tem que orar pelos seus inimigos. Você tem que amar. Você tem que servir. Você tem que proclamar o Evangelho. Quando eu falava para Deus assim, Senhor, eu não quero mais pregar, eu vou para Portugal, eu não quero mais pregar, eu quero ficar sentadinho num banco. Ela está de prova. Eu quero ficar sentadinho, só me alimentando. Deus, tá bom, você vai ficar o tempo que eu quero. Eu falei, eu estou com medo desse tempo que o Senhor quer. Mas eu sei que é o melhor para mim. E ele falou, tá bom. Passou um tempo, aonde eu estou agora? Pregando. E o mais legal, o mais fixe, como vocês falam, nossa, como eu sinto falta às vezes de não pregar, de ficar assim, eu fico feliz de estudar estudo, eu até falo, eu quero estudar mais, alô, não, André, você já tem uma boa base, eu quero estudar mais porque eu quero passar para as pessoas como é a beleza do Evangelho, das boas novas de salvação de Jesus Cristo. Eu quero falar para as pessoas. Se eu pudesse, eu ficava falando para todo mundo. Mas eu não consigo. Mas Paulo está falando, fica em espírito de oração. Deus está falando, Deus fala. E Deus bem tranquilo. Bem tranquilo. E aí ele continua. Olhe no espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Só que ele não está falando aqui para mim. Olha como ele é altruísta. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Por todo o povo de Deus. Sabe para quem está falando assim? Olha,
permaneçam atentos. Vai vir um inimigo, vai vir que nem aquele futebol americano, mas você está ali, firme no Senhor, com a armadura do próprio Jesus, o próprio Jesus na sua vida. Ele vai vir com tudo, mas permaneçam, fica atento, observador, e sejam persistentes em oração pelos irmãos. Tem muita gente precisando, mais do que todos nós, muito mais, muito. A nossa luta muitas vezes é tão pequenininha em relação a tantas pessoas. Então a gente tem que se colocar no lugar dos outros. E Paulo está sendo aqui altruísta, empático, falando, não ora por você. Você vai orar? Sim, eu sei que você vai orar, mas ora pelos irmãos, eles precisam. E aí, ele preso, ele podia pedir, olha, ora para ser liberto, para o imperador tocar no coração. Olha o que ele fala no versículo 19: e ore também por mim. Legal, fiche. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em corrente, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Ele não está pedindo para ser livre das adversidades, da tristeza, da angústia, da ansiedade dele. Ele só está pedindo para que seja fortalecido na palavra de Deus, para ele continuar sendo corajoso, persistente e continuar proclamando as boas novas de Cristo. Só isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eles procuram, eu vou te dar, porque eu cuido dos lírios do campo, cuido das aves do céu, e cuidei de Salomão com as mais belas vestes que já existiram. Eu não vou cuidar dos meus amigos e amigas, dos meus filhos e filhas, onde cada um de vocês está na palma da minha mão e ninguém arrebata dela, porque eu tenho todo o poder, toda a glória, e ninguém vai tirar, porque eu estou com vocês até o final